Seja muito bem-vindo ao workshop de Growth Marketing da V4 Company. Eu sou Guilherme Lippert, sou cofundador da V4 e hoje eu quero contar um pouquinho mais para você sobre o que está sendo feito de Growth e o que realmente é esse bicho de sete cabeças que muitas vezes é tratado o Growth e como você vai poder utilizar isso para mudar a sua carreira e possivelmente até estar atuando aqui com a V4, mas lá para o final a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Primeiramente, eu queria introduzir o assunto, trazendo aqui, de certo modo, uma provocação, certo? Então, quando a gente pega e entende o que é growth, o que é growth marketing, o que são negócios, o primeiro ponto é que growth, na sua essência, o nome growth, ele tá ali para demonstrar literalmente o que o próprio nome diz, que é crescimento. É fazer uma empresa, de fato, começar a ter mais faturamento, a ter uma relevância maior dentro do mercado. E por que uma empresa deveria crescer? Por que diabos a gente vai se dar o trabalho de pegar essa empresa e fazer ela ser cada vez maior? O objetivo do growth, nesse caso, e o objetivo do crescimento de um negócio, ele está diretamente relacionado com essa analogia que você está vendo na tela, que é a analogia da canoa versus um transatlântico. Pensa comigo, quando a gente olha para o mercado, a gente já tem ainda alguns efeitos, né, da pandemia, a gente tem as eleições que, dependendo do momento que você estiver vendo esse workshop aqui, a gente recém passou, faz pouco tempo que a gente passou pelas eleições, a gente sabe o quanto isso movimentou o mercado, indiferentemente se foi positivo ou negativamente, movimentou o mercado. E o mercado é isso, o mercado é como se fosse um mar e toda hora esse mar tem algumas ondinhas e eventualmente tem algumas grandes tempestades com ondas gigantescas. E quando a gente pensa num mar como esse, num mar revolto, num mar que de fato toda hora está sendo movimentado, é muito mais interessante que eu seja um transatlântico nesse caso do que eu ser uma canoa. Por quê? Um transatlântico nessa analogia, ele vai sofrer muito menos com essas grandes movimentações que o mercado tem e é por isso que durante as tempestades eu vou preferir ser um transatlântico do que uma canoa que qualquer ondinha, qualquer marolinha ali vai ser um grande risco para o meu negócio. E o growth, ele traz essa mentalidade de crescimento, essa mentalidade de que a gente precisa ser o maior possível, o mais próximo possível do dono do nosso mercado, justamente para que a gente consiga ter mais musculatura, mais maleabilidade dentro do mundo dos negócios e conseguir ser aí, de fato, um transatlântico no meio desse mar revolto que é o mercado. Então, a partir do momento que a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que é por isso que a gente precisa falar de growth hacking, né? E aí o hacking, ele também vai ser explicado aqui, mas o growth a gente já pegou, então a gente entende que é uma visão de crescer as empresas, ter uma visão de crescimento cada vez maior de um negócio. E o hacking, ele vai estar muito diretamente relacionado com o aspecto da gente estar, de certo modo, hackeando, iterando, melhorando cada vez mais a forma com que a gente gera esse crescimento. Então o growth hacking é de fato a gente tomar controle desse crescimento dos negócios e é disso que a gente vai falar aqui cada vez mais aqui ao longo do conteúdo. E é fato que muitas vezes as pessoas acreditam que growth hacking é marketing digital, é a mesma coisa que marketing, publicidade, propaganda, é tudo meio que a mesma coisa, porque quando a gente começa a estudar sobre isso, a gente vê que a gente tem que fazer campanhas, mas a gente também já sabia disso quando a gente estuda marketing, por exemplo, e fato é que muitas vezes a gente está ali falando de growth hacking e tem muita coisa que realmente é só uma nova embalagem, uma melhor forma de entender esse negócio, porque publicitário é campeão de dar novo nome para coisa velha, né? Nome novo para coisa velha. Então, acontece um pouco disso, mas o importante ali, de fato, é a gente entender essa lógica que existe por trás do growth e depois, naturalmente, o como a gente vai hackear isso e como a gente vai conseguir fazer com que ele realmente traga esse crescimento todo que a gente busca. E o próprio Sérgio Ziman já dizia no seu livro Fim do Marketing Como Nós Conhecemos que, no fim das contas, marketing só é marketing quando vende tudo que a empresa consegue produzir. E nós aqui na V4 a gente acredita fortemente nisso e por isso que quando
toda essa ideia do growth hacking que o Chanelis trouxe e tal, toda essa visão começou a ocorrer, a gente conseguiu também se apropriar disso e entender que muito do que a gente faz também está relacionado com growth. Então agora a gente começa a entender como que a V4 vai realmente fazer isso na prática para os nossos clientes e o que você vai poder aprender com isso. Então olha só, primeiro ponto aqui é que quando a gente fala de assessoria de growth, quando a gente fala do que a V4 presta de serviço para os nossos clientes, isso muito mais do que fazer isso apenas para os nossos clientes, a gente também faz isso para nós mesmos. Então não é aquela coisa de, não, eu tenho aqui o segredo do sucesso, eu tenho aqui algo que você não sabe, mas que eu também só vou usar para você, eu não uso para mim. Não, não, não. Muito pelo contrário. A gente utiliza isso dentro da V4 e esse gráfico que você está vendo é o nosso crescimento de 2020 a 2022. A gente saiu de menos de R$700 mil de receita mensal recorrente na nossa rede de franquias, na nossa rede de projetos aqui de marketing digital. E hoje a gente já fatura, na verdade esse gráfico está até desatualizado, a gente faturava de 13 milhões, a gente já está faturando hoje, por volta de novembro, dezembro de 2022, mais de 17 milhões de reais. Então olha só como é um crescimento realmente exponencial e é esse growth que a gente está falando. E a gente fez isso utilizando a metodologia que a gente também vai ensinar aqui, que a gente está ensinando aqui e que a gente aplica também para os nossos clientes. E esse crescimento, ele precisa ser controlado. A gente precisa ter uma noção de como que ele vai andar ao longo do tempo. Realmente entender que em 2021 a gente cresceu 3,2 vezes, em 2022 a gente está buscando ainda aqui nesse momento crescer 3,3 vezes e entender que 2023, 24, 25 e assim por diante, a gente tem que ter uma projeção e um controle desse crescimento, senão não faz sentido, senão a gente fica muito matando um leão por dia e tentando encontrar formas de crescer, e essa não é a forma mais eficiente. A forma mais eficiente é a gente ter controle das alavancas e controle desse crescimento. Por quê? Porque no fim das contas, o que a gente busca e o que a gente está conseguindo criar é de fato uma empresa que tenha valor no mercado. Não só uma empresa que fatura ali um trabalho para nós mesmos, mas sim uma empresa para o nosso cliente que ele vai realmente ter um negócio de valor, que ele vai ter a estrela dourada do capitalismo, assim como a V4 já está conseguindo criar isso, que é o equity, que é o valor do nosso negócio. Então a V4 sempre buscou isso e a gente busca trazer essa mentalidade para os nossos clientes também, para que eles entendam que uma empresa que tem equity, que tem de fato valor no mercado, é a empresa que deixa o cara rico, que deixa o empresário mais tranquilo também no meio das tempestades, como eu já falei. Então a missão é essa, é conseguir no futuro ter até, quem sabe, a oportunidade de vender a empresa, seja a nossa empresa, seja a empresa do nosso cliente também. Mas qual que é a verdade nua e crua dessa previsão, né, dessa projeção que a gente vai fazer no médio e longo prazo? Porque no fim das contas, se eu tento fazer uma projeção, boto lá numa planilha que em 2025 eu vou ter tantos milhares de clientes, toda uma estrutura desse jeito, o que realmente prova que eu estou tendo uma projeção, uma análise preditiva e não só um desejo, né, uma planilha bonita? No fim das contas, a diferença entre um e outro é que a análise preditiva ela está baseada em dados históricos, principalmente em projeções, em como aquele dado vai se comportar ao longo do tempo conforme eu vá escalando ele. E o desejo, ele tá baseado só numa vontade, só literalmente num desejo mesmo, né? Numa ideia, no que eu gostaria. Assim como a V4 já teve os nossos desejos, né? Eu lembro que tinha época que a gente queria ter 100 clientes, mas a gente não sabia muito bem o que fazer. Hoje a gente tem mais de 4 mil clientes e a gente sabe o caminho que a gente vai trilhar para ter 10 mil, para ter 30 mil, para ter 100 mil clientes. A questão é que conforme eu vou tendo mais dados, eu vou tendo mais possibilidades de fazer uma análise preditiva de verdade. Só que quando a gente fala dessa análise preditiva, será que tem realmente uma fórmula, um caminho, digamos assim, bastante objetivo de criar essa estruturação? E a verdade é que tem. Por quê? Porque a gente conseguiu chegar no fim das contas aqui, conseguiu encontrar ao longo desses mais de 10 anos de empresa e mais de 10 mil clientes, a gente conseguiu encontrar o que a gente hoje em dia apelida como a fórmula global do marketing de sucesso. Essa fórmula global do marketing de sucesso, ela
é o que nos guia, o que nos leva a de fato ter o controle e a predição do crescimento desses negócios. Então é ela que a gente tem que pensar e entender agora comigo aqui, para a gente realmente conseguir aplicar isso no nosso cliente, fazer com que ele cresça e, por consequência, naturalmente, a gente cresça com ele. E é legal pensar sempre que a matemática, quando a gente pensa em fórmulas, as coisas eram para ser mais simples, né? Pô, 2 mais 2 é 4 e a vida seria simples se fosse tudo números, porque a gente aprende relativamente rápido isso, mas as pessoas decidiram, né? Os inteligentes da matemática decidiram colocar números e complicar um pouco a coisa ali. Só que agora pensa assim, mesmo colocando letras e se tornando difícil, imagina se eu mostro uma fórmula que ela realmente é só letras, como essa, né? ARPU vezes Gross Margin dividido por CAC igual a ROI. Literalmente não tem um número, é claro que esses nomes aqui você vai entender comigo agora e eles vão se tornar números posteriormente, mas aqui a lógica dessa fórmula é o que vai importar para a gente realmente ter o controle do negócio e o controle do crescimento do nosso cliente. Vamos destrinchar rapidamente essa fórmula para você entender, em 2 passos, começando primeiro sobre o que tu deve observar para entender como que essa fórmula funciona. Olha só, aqui você tem 4 indicadores, que são os indicadores que qualquer negócio vai ter que controlar, né? A gente tem clientes novos, clientes recorrentes, clientes perdidos e clientes totais no final. Esses 4 indicadores, se você olhar mais à direita, ali no cenário A, você vai ter ali alguns números e você vai entender que no final a gente entregou crescimento. Só que agora imagina, digamos que a gente tenha perdido 30 clientes, então no cenário A, mas no cenário B a gente vai lá e vê no mês seguinte, por exemplo, ou no mês anterior, que ao invés de perder apenas 30 clientes, a gente perdeu 130 clientes. Olha só como já muda, né? Ao invés de crescer 23%, a gente acaba decrescendo 7%. Então, aqui você começa a entender que essas são as alavancas que você vai ter que controlar dentro de qualquer negócio para de fato entender como projetar e como controlar, no fim das contas, o crescimento desse cliente. Mas aí vamos dizer que você aplicou estratégias para melhorar ali essa questão da perda dos seus clientes e aí no fim das contas você conseguiu resolver, voltou ali para o patamar de 30 clientes perdidos, né? Não mais 130, agora 30. Porém, para isso você acabou dando menos atenção no fim das contas para trazer clientes. Você parou de adquirir tantos clientes e você adquiriu apenas 10 ao invés de 100, né? 10% do que você adquiria antes. No fim das contas, você também continuou tendo um decrescimento do seu negócio. Você aí decresceu 7% no seu negócio porque você, mesmo segurando mais clientes, você acabou adquirindo menos. Agora você consegue entender que esses 4 indicadores são as únicas coisas que qualquer negócio precisa controlar para realmente ter um crescimento e entender onde que estão os gaps e onde que você pode otimizar para crescer mais ainda o seu negócio. E no fim das contas, quando a gente fala de análise preditiva, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o histórico desses dados que a gente tem e a gente vai começar a projetar eles ao longo do tempo, que nem está na tela aqui, deles crescendo. É claro que se eu simplesmente decidir colocar mais clientes, mais ou menos 10% a mais de clientes todos os meses e continuar perdendo cada vez menos clientes ao longo dos meses, a gente sempre vai entregar um crescimento, como você consegue ver na linha de baixo, 8, 11, 13, 15% de crescimento. Só que a gente sabe que a realidade ela é mais complexa do que isso, mas o importante é que você olhe para o seu histórico, você projete um futuro melhor e vai entendendo o quanto você consegue crescer na quantidade de clientes e diminuir a quantidade de perda e vá validando isso ao longo do tempo no negócio do seu cliente, no seu negócio, para conseguir entender se você consegue entregar esse crescimento que a gente está buscando aqui. E por fim, essas 4 alavancas viram 4 indicadores. Então, quando eu falo de clientes novos, eu estou me referindo também muito a CAC, que é custo por aquisição de cliente. Cada cliente novo te custa algum valor para trazer ele, né? Normalmente esse valor pode variar, depender da estratégia do negócio, mas você tem um valor para cada um desses clientes. Os clientes recorrentes, você vai ter o ARPU, que é o Average Revenue Per User, que basicamente significa receita média por usuário. Essa receita média por usuário é o quanto de margem de contribuição é gerada por cada um daqueles clientes que você tem recorrentes. O outro ali, o indicador de clientes perdidos, você vai ter o churn, a alavanca de clientes perdidos, você vai ter o churn. O churn ele é um percentual de perda de clientes que você tem. E por fim, mas não menos importante, nos clientes totais, você também vai poder analisar os cohorts que você tem. Porque cada cliente vai ter ali certos grupos que eles são
combináveis, vamos dizer assim, caixinhas que aquele cliente cabe, e essas caixinhas vão ter performances, vão ter números diferentes para você entender quais são os seus melhores ou eventualmente até os seus piores clientes também. E agora, quando a gente bota de novo a fórmula na tela, você consegue entender perfeitamente o que a gente estava falando, porque a gente tem aqui em cima o ARPU, então a receita média por usuário, vezes a nossa margem de contribuição, então que é quanto sobra para contribuir com os custos fixos no negócio do seu cliente. Você multiplica os dois e divide isso pelo CAC, pelo custo de aquisição de cliente, né, por cada um dos clientes adquiridos, quanto que ele custa. Você vai pegar o resultado da parte de cima, dividir pela parte de baixo e você vai ter o seu retorno sobre o investimento. E vai ser um número, normalmente vai ser assim, 1, 2, 1,5, 3,5, 4, algum número nesse sentido. E se ele for maior do que 1, provavelmente o seu negócio está dando dinheiro, e quanto maior, geralmente melhor. Se ele for menor do que 1, provavelmente você está perdendo dinheiro naquele negócio. O seu cliente está perdendo dinheiro e você precisa otimizar alguma coisa, ou fazer o cliente gastar mais, ou pagar menos na aquisição, perder menos clientes e assim sucessivamente. Mas essa é a fórmula global do marketing de sucesso. É isso que você precisa entender no negócio de qualquer cliente, todos esses 4 indicadores, essas 4 alavancas, para você de fato ter controle do crescimento do seu cliente. E agora que você entende as alavancas, você entende o que você precisa ter de controle, a gente vai para o segundo passo, que é quando a gente começa a entender como que a gente vai interferir nesses indicadores. Agora entra a parte um pouquinho mais técnica, que é a parte onde a gente realmente vai começar a mexer no negócio do cliente, a criar estratégias e a executar, principalmente a parte de hacking, para buscar um growth melhor para o nosso cliente. E para eu poder explicar melhor aqui, imagina que a gente tenha uma oportunidade de ter um ponto gratuito no JK Iguatemi de São Paulo. Imagina que a gente vai ter ali uma loja totalmente grátis no JK Iguatemi de São Paulo. Provavelmente você toparia fazer algum negócio comigo, porque é um dos melhores pontos do Brasil, um dos melhores shoppings do Brasil, de graça, né? E por que é tão óbvio que as pessoas topariam fazer um negócio ali? Porque nesse caso, a gente está falando que esse ponto do Iguatemi, ele tem um tráfego muito eficiente, ele tem boas pessoas que estão propensas a comprar e um fluxo muito grande de pessoas prontas para comprar naquele determinado local, naquele determinado shopping. Então, por conta disso que esse ponto no Iguatemi é tão importante. E aí, a gente entende qual que é o primeiro pilar do método V4, que é essa frente de tráfego. Sempre que a gente vai pensar em criar algum negócio, a gente precisa pensar como que a gente vai trazer os nossos clientes, que é essa parte de tráfego. Então é escolher o ponto, é fazer ali um perfil no nosso Instagram, é criar talvez um site. Quando a gente de fato abre uma loja, por exemplo, num shopping, versus abrir uma loja num bairro, a gente escolhe o ponto, a gente de fato começa a entender formas de adquirir e trazer clientes. Quando a gente pensa em adquirir e trazer os clientes, a gente precisa montar a nossa loja, né? Muitas vezes o pessoal traz ali, quer colocar um e-commerce, por exemplo, quer colocar um site para o cliente. Legal, você primeiro precisa pensar como que você vai trazer clientes e depois você vai pensar em como você vai engajar. O site pode ser uma forma de engajar, a estrutura da loja vai ser uma forma de engajar o seu cliente. Um atendente, seja virtual ali no telefone, seja um cara na loja mesmo, ele também vai ser uma peça fundamental para gerar o segundo pilar do método V4, que é o engajamento com esse cliente. E a gente engaja esse cliente não porque a gente é legal, muito pelo contrário, a gente engaja com esse cliente porque a gente busca fazer com que ele passe para o terceiro pilar, que é a conversão, que é a partir do momento que ele compra, que de fato ele executa ali a ação de maior valor que a gente quer, que é com que ele se torne um cliente naquele momento. E muita gente acaba aqui, muita gente para e beleza, o cara converteu, ele comprou e fechou por aqui, mas na verdade existe também mais um pilar que é mega importante, que é o pilar da retenção. Né, que é de fato a gente continuar não deixando os clientes darem churn, que é lá o nosso indicador que a gente aprendeu mais cedo, mas que eles continuem comprando com a gente numa recorrência que faça sentido para o nosso negócio. Às vezes mensal, trimestral, semanal, depende muitas vezes do negócio do cliente, mas ele precisa estar comprando conosco recorrentemente. Só um exemplo mega rápido aqui, tem uma história muito legal na Renner que sempre que tu vai na Renner, todo mundo consegue se identificar com isso, você vai lá, você vai comprar, às vezes você vai comprar no cartão de crédito, você vai comprar no dinheiro, às vezes até, e as pessoas da Renner, os atendentes, sempre te oferecem um cartão da loja.
por que diabos eles te oferecem um cartão da loja com desconto, com prazo para pagar, sendo que você tem crédito ou dinheiro, né? Você pode pensar que é uma questão de taxas para a loja ganhar ali de uma forma financeira, e também tem um pouco disso, mas muito mais do que isso é que a loja ganha tendo você no cartão dela. E aí você tendo um cartão da Renner, um cartão de qualquer marca, você acaba tendo ali de fato uma recorrência muito grande no negócio desse cliente, comprando várias e várias vezes. Então esse é o método V4. A gente tem o tráfego para trazer os nossos clientes, para depois engajar eles para que eles comprem. Depois que eles compram, a gente precisa manter eles comprando conosco várias e várias vezes. Essa é a forma mais eficiente da gente conseguir afetar aqueles indicadores e fazer com que o nosso cliente consiga cada vez mais crescer, cada vez trazer mais clientes para dentro do negócio dele e cada vez mais manter esses clientes comprando com ele. Quando a gente fala de growth no digital, os 4 pilares são os mesmos. A diferença são as ferramentas que a gente vai utilizar. Então, no tráfego, eu vou estar utilizando o Instagram, o Google, vou estar utilizando o LinkedIn, Twitter, várias fontes de tráfego que eu posso estar utilizando aqui para trazer mais clientes. No engajamento, eu já dei o exemplo do e-commerce, do site, eu vou ter várias formas de engajar esse cliente no digital. Na parte de conversão, eu vou ter um WhatsApp, vou ter atendentes, vou ter sistemas de conversão, vou ter otimizações das nossas páginas para que elas convertam cada vez mais. E na retenção, eu vou ter e-mail marketing, novamente o WhatsApp, vou ter retargeting, ter várias estratégias que eu vou poder utilizar no digital para executar a mesma coisa que eu faço no offline, só que agora na internet. Então o processo é o mesmo, o que mudam são ali as armas que a gente tem no digital. E esses 4 pilares, eles caminham sempre em conjunto. Você não vai estar utilizando eles em momentos separados, ou só pegar o tráfego aqui, ou só a retenção ali. No fim das contas, todos eles combinados e bem utilizados é o melhor para que você consiga gerar resultado para o seu cliente. E o importante é notar que esses 4 pilares, essa estrutura, a gente literalmente utiliza isso para empresas pequenininhas, empresas que faturam ali 60, 70, 100 mil reais às vezes. Já utilizamos até para empresas menores, só que hoje é mais difícil de atender essas empresas, mas a gente já utilizou para vários negócios muito pequenos. E a gente utiliza isso também para clientes gigantescos, como a XP, já utilizou para o Spotify. Então, o processo na prática é o mesmo para qualquer tipo de negócio. A questão que muda de um para outro é eventualmente a paciência, o budget, a quantidade de ações que a gente pode tomar com cada cliente. Mas a verdade é que isso funciona do alfinete ao foguete. De qualquer tipo de cliente você consegue utilizar isso. E essa é a parte mais relevante, mais interessante desse processo, porque de fato nos abre um leque de possibilidades, um mercado gigantesco. Tão grande, na verdade, que a V4 já atendeu mais de 10 mil negócios. Então, a gente já teve mais de 10 mil clientes ao longo desses 10 anos. A gente já está com mais de 215 unidades ativas por todo o país. Deve faltar 1 ou 2 estados para a gente estar literalmente em todo o Brasil, em todos os estados do Brasil. E a gente já tem aí mais de 10 anos de mercado, como eu já falei, e também mais de 100 milhões de reais investidos todos os anos para esses mais de 10 mil clientes que passaram já pela V4. Então, de fato, esse método funciona não só para os nossos clientes, mas funciona identicamente para a gente, e também funcionou, aliás, no livro que a gente lançou, que é o Cientista do Marketing, que é best-seller de marketing, deve estar na sua 3ª ou 4ª edição já, que o CEO da V4 escreveu. Então, esse método funciona literalmente para qualquer tipo de produto bom, qualquer tipo de produto realmente funcional, a gente consegue aplicar isso e fazer funcionar. E o que a gente ensina no Growth Marketing Program é justamente todo esse processo. O que você ouviu aqui nesses 20 e poucos, 30 minutos talvez, é só muito menos do que o topo do iceberg. A gente pode realmente detalhar muito mais cada um dos pilares, cada uma das alavancas. Existem vários outros indicadores que a gente também precisa acompanhar quando a gente começa a ficar cada vez mais complexo. Eu mostrei aqui para você a base do processo, mostrei aqui para você de fato o que é o mínimo necessário para você ter um bom controle dos seus clientes. E no Growth Marketing Program a gente vai detalhar isso ao máximo e vai buscar te transformar num profissional completo de growth. Então, se isso faz sentido para você, se
você acredita que vale a pena virar um profissional de growth, assim como eu sou, assim como os mais de 3.000 profissionais que estão na V4 hoje são, aqui embaixo vai ter um formulário para você fazer a sua aplicação e a gente conversar um pouquinho mais, sem compromisso. Vem conversar com a gente, entender mais o detalhamento disso e quem sabe você pode trabalhar aqui ao lado da V4 e se tornar mais um dos poucos profissionais que ainda existem de growth marketing no Brasil.